Tudo bem que a gente não tá naquele começo de ano, mas você já se viu comprando impulsivamente planners, produtos de papelaria, bloquinhos de organização? Por que será que a gente tem tanto gosto e é tão obcecado por planners? Se você faz parte desse time, você sabe exatamente do que eu tô falando. Olá, este é o Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora de comportamento humano. O meu nome é Giulia Tessitori, @JuTessitori, e nesse espaço aqui, a ideia é poder aprofundar alguns temas, conversas, porque nem tudo pode ser dito em 15 segundos de um story do Instagram. Durante 30 minutos a gente vai poder navegar por algum tema relacionado a algo que eu venho pensando sobre a minha rotina, sobre o meu comportamento e sobre a minha gestão de tempo da minha vida. Isso vai poder me ajudar a entender melhor os rumos que a minha vida está tomando e talvez, quem sabe, também te ajudar. Seguindo sempre por um assunto principal, o nosso episódio ele se desdobra em 4 blocos. A gente começa no primeiro bloco com um papo entre amigas. No segundo bloco, conheceremos autores, pesquisas, referências que vão nos ajudar a entender melhor esse tema. Feito isso, vamos para uma parte de histórias, conhecer um pouco mais sobre a minha relação pessoal com esse tema de uma forma sem filtros. E terminamos no nosso quarto e último bloco com 4 exercícios para sairmos desse furacão, desse buraco juntas. E no episódio de hoje falaremos sobre uma rotina na prática e um assunto bastante pedido por vocês: planners. Será que a gente realmente precisa deles na nossa rotina? E esse é um tema que toca diretamente a forma como a gente se organiza, ou pelo menos como a gente tenta se organizar em relação à nossa vida, em relação ao nosso trabalho, aos nossos estudos, às nossas atividades pessoais, viagens, relacionamentos, enfim. Quais são as áreas que a gente tenta organizar, controlar? No meu caso, praticamente todas. E eu sou assim. E talvez você também seja. O momento de começo de ano em que eu vou escolher o meu planner e o momento em que ele chega na minha casa e eu abro e eu vejo todas aquelas páginas em branco, aquilo me dá uma paz, aquilo me dá uma sensação de que realmente existe um ano inteiro pela frente em branco que eu posso potencialmente fazer o que eu quiser. Disclaimer, talvez seja importante você ouvir o episódio sobre limites e o método potencial ilimitado. Mas o que será que realmente muda na sua vida ter um planner ou uma boa ferramenta de organização, planejamento, gestão de tempo? Será que muda alguma coisa? Será que é pela sua utilidade ou o planner acaba virando quase que um talismã, um símbolo da organização, aquele objeto cultuado que representa uma vida potencial que a gente gostaria de ter, uma vida organizada, uma vida nos eixos? Porque eu sei que para algumas pessoas o planner ou até a agenda em si é um objeto de conforto. Você ter ela com você te traz uma segurança, te traz uma sensação de controle. E aqui não tô falando de você. Talvez eu até esteja, mas eu tô falando de mim mesma, tá? Mas talvez você seja do outro time, do outro lado, que a presença de uma agenda, um planner, uma ferramenta de organização não traz aquele conforto. É quase que a presença, a representação de todos os seus sonhos e projetos que ficaram no papel e não foram realizados, não foram executados. Eu falo isso por uma experiência não própria, porque eu não me identifico com esse time, mas uma experiência que eu já acompanhei e foi muito difícil, inclusive, para mim, entrar nessa cabeça e enxergar esse modo de relação com ferramentas de organização que algumas pessoas estabelecem. Porque realmente, né, assim, se por anos você compra um planner, abre uma agenda, começa uma agenda e aquilo vai sendo reforçado na sua cabeça que você falhou, aquilo começa a ser a representação de todos os seus sonhos e projetos que não saíram do papel, quase que explicitando todas as frustrações da sua vida, ou então explicitando toda a sobrecarga que você está passando ou que você carrega nos seus ombros. Aos poucos eu fui conhecendo pessoas que desenvolveram esse tipo de relação com essas ferramentas de organização e fui começando a entender
quanto que uma ferramenta de organização, um planner, uma agenda pode não ser um objeto conforto, mas sim um objeto de repressão realmente, ou um objeto que causa ansiedade. Você abrir a agenda e ver aqueles blocos e um monte de anotações e compromissos e listas de tarefas para fazer, aquilo talvez possa te causar uma sensação de que, ok, não vou dar conta. Simplesmente estou paralisada porque não vou dar conta de tudo isso. Também tem aquele outro time que eu sempre... já até fiz alguns conteúdos tirando um pouco de sarro, mas aqui a gente vai conversar sem julgar tanto esse tipo de pessoas, e se for você, realmente me desculpa. Tô tentando também entender o seu lado. Que são aquelas pessoas que olham para uma ferramenta de planejamento e pensam: eu nem tenho tempo para lidar com os meus compromissos, quem dirá terei tempo para abrir um planner e ficar escrevendo todos os compromissos e fazendo um código de cores e fazendo desenhos e blá blá blá. Enfim, não tenho tempo para isso. Quem tem contato acaba assistindo, vendo pessoas desenvolvendo seus bullet journals. Isso tá meio passado, né? Acho que tá meio 2021, talvez 2020. Os bullet journals acho que não estão em alta neste momento. Porque talvez essas pessoas tenham razão. Talvez seja um tempo gigantesco gasto em planejamento que te desvia do foco da execução. Mas a gente também vai falar nessa nossa conversa de hoje sobre como que talvez uma ferramenta esteticamente agradável, um processo quase que artesanal de gestão de tempo, enfim, de planejamento, pode trazer ótimos benefícios para a execução dessa tarefa. Então, voltando, né, para aquele nosso cenário de compra de planners, eu sei que eu tô um pouco atrasada, tá, para falar sobre isso, mas pelo menos hoje, enquanto eu gravo esse episódio, a gente tá num momento meio pós-carnaval e ainda dá para pegar o finzinho da conversa sobre o planejamento de começo de ano. Eu recebi os meus planners do ano já tem mais de um mês e eu tô me adaptando, né, a eles. E eu falo no plural porque eu acabo tendo contato com esse tema, porque faz parte da minha profissão, criação de conteúdo sobre rotina. Eu claramente tenho que conhecer um pouco dessas ferramentas e mesmo sendo meu trabalho, eu sempre que recebo um planner em casa, eu sei que eu não recebi um objeto. Não recebi só um objeto, só uma ferramenta, eu recebi realmente uma possibilidade de me organizar. Talvez você já tenha se visto nessa situação, talvez não, mas eu posso te falar com certeza absoluta que as marcas que produzem este tipo de produto, e eu me incluo nisso, porque por mais que eu não venda planners, né, o nosso projeto, ele tá totalmente ligado à área realmente da educação, de criação e construção e consolidação de uma rotina. A gente sabe que o que a gente vende não é um serviço, um objeto, é realmente uma possibilidade de um ano organizado. Isso é muito, muito, muito forte. E por que será que a gente gosta tanto desse momento de compra de planner ou um momento de começar a organizar a nossa vida, o nosso ano, metas de ano? Por que será que isso nos dá tanto conforto? Se você é desse time que sente esse conforto, né? No final das contas, o que a gente busca muitas vezes está ligado a um controle. E aqui de novo falando sobre nós, controladoras, control freaks, não tem jeito. A gente vai ter que fazer um episódio sobre isso. Não tem jeito, não tem como eu fugir desse meu traço de personalidade. A gente busca controle em um mundo em que as coisas estão cada vez mais girando fora do eixo. Vocês têm essa sensação também? Porque eu tenho. Tenho a sensação de que cada vez existem mais coisas, mais informações, mais possibilidades, e eu só quero um pouquinho de controle. Eu só quero saber que eu vou conseguir dar conta de tudo que eu preciso fazer nesta semana, neste mês. E que objeto que vai me permitir ter esse controle? Eles, os nossos planners, um controle num mundo completamente caótico. Agora me conta uma coisa. Você comprou um planner em 2024? Você
comprou uma agenda em 2024, como que tá essa sua relação com esse planner ou essa agenda? Você tá conseguindo usar? Entrou dentro de uma logística, dentro de um processo de organização? Ou ele está na gaveta? Eu não vou fazer uma aposta aqui, não vou, tenho certeza que tá na gaveta, porque eu sei que algumas pessoas já se encontraram dentro dessas ferramentas, que talvez compram o mesmo planner todos os anos e isso já tá fazendo sentido dentro da rotina delas, ou talvez sua rotina. Mas eu diria que tem uma chance dele estar na sua gaveta, porque a minha experiência diz isso e a experiência de diversas, talvez centenas de sócias dentro do Clube Pausa para... O que é o Clube Rotina Perfeita, Júlia? O Clube Rotina Perfeita é o nosso espaço, nosso ecossistema de planejamento e organização, um espaço onde você tem acesso a conteúdos, então aulas, são mais de 50 aulas sobre organização, rotina, planejamento. Além disso, encontros ao vivo, workshops, ferramentas de organização, sim. Uma rede social exclusiva para sócias do clube e os nossos torneios, os nossos desafios temáticos de 21 dias, que a gente tem um foco bem estabelecido e passa 21 dias criando tarefas e uma competição saudável para surgir aquela motivação que talvez você precise. Enfim, a minha experiência com sócios do clube é que tem alguma chance do seu planner estar na sua gaveta. Mas, Júlia, você tá nesse episódio sendo contra os planners e as ferramentas de organização? Ou você tá querendo trazer algum outro ponto? Aquele meme, você é fã ou hater, querida? Eu amo planners, gosto de planners, amo ferramentas de organização. Amo pela estética, sim. Amo pela estética. Eu, por exemplo, tô com 2 planners ao mesmo tempo hoje. Não recomendo, porque um esteticamente é tudo que eu sempre quis e o outro, como ferramenta, ele é perfeito. Então, se a estética não fosse importante, eu só estaria com um deles. E a gente vai entrar nessa conversa daqui a pouco. Essas ferramentas, o meu planner, ele me ajuda, segundo ponto, né? Me ajuda para momentos do despejo. Talvez você já tenha tido contato com esse termo, lista do despejo, que é basicamente tirar todas as informações da sua cabeça e passar para algum papel, para alguma lista, que no caso costumam ser os meus planners, principalmente no planejamento mensal. E terceiro ponto, porque que eu não sou hater dos planners, tá? Eu sou fã. É porque é muito importante para mim, e talvez para você também seja, visualizar os meus compromissos de forma objetiva, tirar essas coisas da minha cabeça e conseguir olhar, esse dia tem muitas coisas acontecendo, tome cuidado, não vai encaixar mais alguma reunião nesse dia porque você está sobrecarregada. Mas eu tenho que fazer os 2 lados, porque aqui a gente não vai chegar numa conclusão simples. Eu sou fã dos planners, mas eu tenho que fazer advogado do diabo. Existe esse termo, né? Um parênteses, que eu sou uma pessoa muito, muito, muito ruim com expressões populares. Até bastante tempo eu não falava a expressão tudo farinha do mesmo saco. Eu falava tudo farinha do mesmo pote. Talvez porque na minha casa as farinhas ficam em potes para que não venha bicho. Mas eu sempre usei essa expressão, tudo farinha do mesmo pote. O que mais que eu vou fazer uma lista com o Arthur, porque eu sou a rainha da bola fora. Eu descobri que até pouco tempo atrás, só eu falava dos males o pior. Sendo que a expressão é dos males o melhor. Eu acho que é. Enfim, tô confusa. Tudo pra te falar que eu acho que a expressão é advogado do diabo, né? Quando você vai advogar a favor do lado ruim da coisa. Mas sim, tava lendo uma matéria no The Washington Post com um título: Por que tantos millennials são obcecados por planners complicados? E na minha cabeça eu me enquadro tanto nesse público que eu realmente me vejo sendo entrevistada por alguma reportagem desse tipo. Mas o que essa matéria consegue analisar de nós, millennials obcecados? Eu acho que eu sou uma millennial, né? Eu não entendo muito desse negócio de gerações, mas eu acho que eu sou.
Enfim, nasci em 96, me digam vocês. O que essa reportagem está tentando entender de nós, obcecados por planners cada vez mais complicados? Que eles prometem não apenas a organização, mas também a realização de sonhos e metas. Check, falamos sobre isso. Personalização profunda, super apelativa. Então, quanto mais complicado o planner, quanto mais margem para você fazer do seu jeitinho, tipo os bullet journals, que eu acabei de falar que eles não estão mais em alta, quanto mais possibilidade de personalização, mais apelativo ele acaba sendo, porque dá a sensação de que a gente está criando algo que é 100% para nós mesmas. E eu sinto isso. Por isso que eu amo o Notion, por exemplo, que é uma ferramenta, um programa de organização digital que dizem que ele é o Minecraft da organização, porque você faz tudo do zero. Realmente dá essa sensação de que você está criando algo 100% personalizado. Dentro dessa matéria, eles identificam também o público-alvo. Mulheres, millennials, compõem a maioria do mercado consumidor desses planners. Há uma forte presença online desses produtos, com marketing direcionado a pessoas que buscam organização e uma maneira de gerenciar o estresse e as responsabilidades da vida. Sou tão eu que para mim parece que tá falando de qualquer pessoa, mas é porque eu me enquadro exatamente nesse público. E talvez você também, porque querendo ou não, o tema desse nosso podcast e o tema desse episódio, inclusive, atrai essas pessoas. Planners são mais do que organizadores. Os planners são apresentados como uma forma de controlar a vida e um mundo onde os fatores estão cada vez mais fora do nosso controle. Oferecem uma promessa de ordem e realização e um momento cultural de desejo por foco e desintoxicação. Outro ponto que me pega. Isso é forte para mim, isso me pega. Eu assisto tanto Casimiro que a gente às vezes vai tropeçar por frases em comum. Mas me pega muito essa questão da desintoxicação. Eu sou fã dos planners digitais. Eu sou fã de uma agenda digital, na verdade, né? E ter um momento offline para poder planejar, organizar meu dia, me parece uma vantagem. Todos os momentos offline que eu posso ter, eu acabo preferindo, né, para poder sair um pouco das telas. Então eu realmente, se eu estivesse vendendo um planner, eu bateria muito nessa tecla. E pensando sobre este tema dos planners, uma coisa que me pega muito, uma coisa que é muito, muito, muito importante para mim e uma coisa que eu me vejo preocupada constantemente. É o que eu tava falando, acho que eu comentei isso, né? No começo do episódio. Como que eu me vejo sobrecarregada de informações, inundada por informações. Como que, diferente de tempos atrás, a gente tem contato com muitas informações. Inclusive, no nosso primeiro episódio sobre limite, conversando com uma amiga, ela sugeriu um episódio do Netflix que se chama Quanto Tempo o Tempo Tem. E nesse episódio, eu não vou citar com certeza, tá? Mas foi a nossa conversa. Eu não fui checar essa informação. Mas o que ela comentou é que nesse documentário, mini documentário, acho que de 1 hora, o narrador comenta como que hoje o que a gente tem de contato, de informação ao ler um jornal de domingo é equivalente à quantidade de informações que um camponês ou uma camponesa, tempos atrás, teria, pasmem, durante toda a sua vida. Como que a gente faz o gerenciamento dessas informações? O que mais acaba me preocupando não é se eu vou ter informação, como que eu vou conseguir uma informação, é o que eu vou fazer com essa informação. Então, eu me vejo numa situação de sobrecarga de informação e muitas vezes eu recorro a ferramentas de organização e planejamento para poder digerir esse tanto de informação. Ou, caso contrário, ficaria completamente paralisada sem conseguir me mexer. Faz sentido? Quando a gente fala sobre comportamento, a gente está boa parte do tempo falando sobre tomada de decisão. E a gente já comentou sobre isso, sobre o paradoxo da escolha, que quanto mais informação a gente tem, mais difícil é a tomada de decisão. E quanto mais difícil é a tomada de decisão, mais energia eu gasto para tomar essa decisão. Agora imagina,
quão exausta eu não estou mentalmente. Estamos todas mentalmente. Retomando o nosso ponto sobre fã de planners. Por que eles também são importantes, além de tudo que eu já falei? Uma questão prática de ferramentas de organização é você conseguir tangibilizar o seu tempo. Imagina que comigo, você tem R$500 para viver o seu mês. Talvez seja um desafio absurdo, né? Isso tirando, sei lá, suas contas básicas. Como que você vai fazer a gestão desses R$500? Então agora imagina você fazendo a gestão do seu tempo. Da mesma forma, tira desse seu banco de horas do mês todos aqueles compromissos, responsabilidades básicas, sei lá, fazer faxina, preparar comida, se você é CLT, as suas 8 horas de trabalho. E aí você tem que lidar com a gestão daquele tempo meio que sobra. Não é muito mais fácil a gente fazer a gestão desses R$500 do que a gestão de, por exemplo, sei lá, 40 horas que você vai ter para alocar durante um mês? Vocês já pararam para fazer essa relação? Quando a gente está lidando com dinheiro, a gente vê cada pagamento que é feito no cartão, por mais que os processos estejam cada vez mais facilitados, você acaba vendo esse dinheiro ir embora. Mas o tempo, ele é muito mais abstrato do que uma nota. Eu falo nota de 50, ninguém mais usa nota de 50, com Pix de R$50. Vamos supor que você tem esses R$500 e você já decidiu como você vai gastar, porque, enfim, você vai ao cinema e você precisa comprar um casaco porque, enfim, tá frio. E aí, alguém te chama pra sair e você para pra pelo menos analisar quanto de dinheiro você tem sobrando. E você percebe que você tem, sei lá, R$20 e ainda falta uma semana para você passar a sua semana. É muito mais fácil você dizer que você não vai poder porque o dinheiro tá apertado, do que se, por exemplo, você tem um tempo sobrando nessa semana que precisa ser alocado para coisas específicas e na hora que alguém te convida, você fala que sim ou que não, porque a gente não consegue tangibilizar da mesma forma. E por que eu tô falando isso? Tô falando isso porque ferramentas de organização, planners, agenda, são uma ótima forma de nos ajudar a mensurar de forma um pouquinho mais objetiva o nosso tempo. Então, sim, a gestão de tempo, ela é essencial e nós não temos tanta capacidade, tanto treinamento, tanta educação para fazer uma boa gestão de tempo. E muitas vezes, quando a gente fala sobre gestão de tempo, pelo menos para mim, automaticamente parece que a gente já está evocando produtividade, fazer mais com menos tempo, e que não é sobre isso, necessariamente. Mas sim, fã ou hater dos planners? Definitivamente fã, mas com ressalvas. Ufa! E com isso terminamos o nosso primeiro bloco sobre um papo entre amigas, uma conversa mais filosófica, talvez. Essa conversa até que foi mais prática, talvez algumas de vocês tenham se engajado mais nessa conversa. Quero muito saber suas respostas. Você comprou um planner neste ano? Ele está na sua gaveta? Me conte aqui, ou na caixinha do Spotify, ou nos comentários do YouTube. E agora podemos ir para o próximo bloco, no qual falaremos sobre estudos, artigos, teorias que vão nos ajudar a entender um pouco melhor a nossa rotina e dar a base, a sustentação para toda essa nossa primeira conversa. Antes de ir para a parte de gestão de tempo, para a parte de evidências que vão comprovar como é importante você fazer essa gestão de tempo, tem um ponto que eu tive contato, estudei, e não foi na minha pós-graduação em comportamentos, porque parece que tudo que eu falo aqui é da minha pós-graduação, né? Porque realmente tem muito a ver. Mas que foi um momento em que eu estudei bastante esse tema, que eu vou falar daqui a pouco, que foi durante a minha segunda graduação em comunicação e cinema, que é a questão de bens simbólicos, um consumo simbólico. Tem 2 autores que pessoas da comunicação com certeza tiveram contato, ainda mais depois quando eu fui para o mestrado em estética, tive bastante contato. Nossos amigos Jean Baudrillard e Pierre Bourdieu.
Gostaram do meu sotaque? Tô treinando o meu francês, porque daqui a pouco eu vou viajar. Mas enfim, o que esses dois autores, por mais diversos que sejam, enfim, vamos simplificar aqui a conversa. São autores importantes para a gente pensar nessa sociedade do consumo e para pensar no consumo de bens simbólicos. Porque quando a gente compra um objeto, a gente não está simplesmente comprando pela sua utilidade. Às vezes sim. Por exemplo, esse microfone aqui eu comprei 100% por sua utilidade. Mas e se tivessem dois tipos de microfone? Um que, sei lá, as blogueiras do momento estão usando, ou que ele é rosa e combina com o meu cenário. O que estaria motivando essa minha compra? Não é só a sua utilidade. Talvez seja o seu valor estético, talvez seja o que este microfone simboliza. Por que eu tô com esse iPad? Para quem não tá me assistindo, estou com o iPad de anotações. Por que eu tô com esse iPad e não tô com papel com o meu roteiro? Sim, o digital é mais prático, mas, querida, estaria te enganando se eu te falasse que é só isso. Esta maçãzinha aqui representa um status gigantesco, absurdo. E esse papo, ele é extremamente importante para que a gente tenha consciência do que nos move a certa compra. Quando eu estou comprando um planner, eu estou comprando esse planner porque eu preciso dessa ferramenta de organização ou porque existe esse plano simbólico que me oferece a sensação de que estarei comprando, na verdade, controle sobre a minha vida. Ou então, estou comprando as minhas metas que eu quero atingir. É doido isso, né? Mas você não precisa se esforçar tanto para perceber essa ligação e para perceber como que isso acontece na sua própria vida. São objetos que às vezes podem conferir certa identidade, comunicar uma identidade, comunicar um status, um pertencimento. Vou dar aqui um exemplo de novo. Eu tenho 2 planners, porque um ele é muito útil e o outro ele esteticamente é perfeito para mim, mas também ele está inserido dentro de uma marca que vende para mim um status, uma posição, uma forma de me comunicar como autêntica, como descolada. Essa palavra descolada, ela não é nada descolada, eu sei disso, mas enfim, não vou falar aqui o termo cool. Descolado. Vocês querem saber de quem que eu tô falando? Talvez a gente possa ter essa conversa. Não sei, tô pensando ainda. E quando a gente fala sobre esse consumo de bens simbólicos, a gente está falando sobre esse pertencimento a um certo grupo, a gente está falando sobre essa forma de comunicar que eu sou uma pessoa diferente, eu sou uma pessoa autêntica, eu tenho os valores que aquela marca transmite. Eu faço parte desse estilo de vida. Vamos supor que você tá lá no seu feed do Pinterest e você só vê mulheres magras, loiras, de cabelo liso, com fones de ouvido, AirPod Max cinza, garrafas de água Stanley e uma tigela de mirtilos e framboesas. Depois de ter tanto contato com aquilo, aqueles itens, aqueles produtos começam a simbolizar muito mais do que um alimento, por exemplo, no caso dos mirtilos. E, gente, nem temos mirtilos aqui no Brasil. Na verdade, temos produção de mirtilos, mas não é algo que é de fácil acesso. Por que a gente está procurando nas gôndolas do mercado os mirtilos e pagando R$15 numa bandejinha de mirtilo? Você me diga. Então, sim, esse papo sobre bens simbólicos é super importante. Me deu uma nostalgia das minhas aulas de comunicação e sociologia. Mas podemos seguir para o próximo momento desse nosso segundo bloco, sobre como que as nossas compras ou, enfim, esse movimento, né, de você adquirir um novo objeto, ele passa por uma motivação que talvez seja uma compensação psicológica. Para quem estuda marketing, talvez isso esteja assim, seja batata, seja algo muito manjado. Eu não estudo marketing, eu estudei comunicação, então tive um pouco de contato, sim, com essa questão, mas não é um tema que eu tenho tanto
contato, assim, um repertório gigante sobre isso. Mas estudando para poder criar esse episódio, eu tive contato com essa questão da compensação psicológica. E eu achei fascinante. Talvez eu esteja aqui redescobrindo a roda, né? Mas, enfim, pensa aqui comigo que algumas compras, elas são motivadas por uma tentativa de compensar lacunas ou inseguranças percebidas na própria personalidade ou vida. A aquisição de um objeto pode ser vista como um meio para alcançar uma versão idealizada de si mesma, oferecendo um senso de controle ou realização pessoal. Me fala se não é isso que está acontecendo nesse processo das compras dos planners que eu falei com vocês. Próxima base de estudos, próxima fundamentação teórica para a gente poder ter esse nosso papo sobre será que você precisa de um planner? Comentamos como que para mim é realmente muito importante esse lado estético, que para muitas pessoas é uma perda de tempo, para muitas pessoas nossa, você vai pagar R$100 mais caro porque ele é mais bonito? Óbvio que vou. Com certeza vou. E estudando um pouco mais sobre o design das coisas do nosso dia a dia, tive contato com uma pesquisa, na verdade, todo um trabalho de uma vida que descobri que resulta no User Experience. Também é um tema que eu não tenho repertório, mas que fui pesquisar e estudar para conversar hoje com vocês sobre isso. Que um design atraente, um produto esteticamente agradável, ele não é só esteticamente agradável para você ter mais vontade de comprar e ponto. Muitas vezes, esse valor estético agregado a um produto realmente faz com que você tenha melhores resultados ou use mais aquele item ou então tenha mais satisfação ao usar. Por isso que eu falo tanto, e agora começou a fazer muito mais sentido isso na minha cabeça, por isso que eu falo tanto que não é um capricho você, por exemplo, na faculdade, fazer as anotações de uma forma organizada e visualmente atrativa. Não é um capricho você ter o seu código de cores no seu Google Agenda. Não é um capricho você montar o seu vision board com as suas cores, com uma identidade visual que você criou para você mesma. Isso não é uma perda de tempo. Talvez seja esse design, essa experiência estética que faça com que você tenha mais prazer e satisfação ao ter contato com essas ferramentas e isso, consequentemente, faz com que você seja mais produtiva. Olha que doideira isso! Mas faz muito sentido para mim. Talvez quem aqui é mais manjada do conceito de UX, User Experience, saiba bastante disso e com certeza consegue explicar com palavras melhores do que eu expliquei. E agora a gente vai para o momento que eu consigo trazer um pouco mais de repertório, sim, porque aí sim é a minha área de estudo. Falamos sobre como que um planner pode ser importante para esse despejo, a lista do despejo, né? E esse conceito, ele surgiu de um psicólogo, eu acho que ele é psicólogo, o David Allen, com o livro A Arte de Fazer Acontecer. E ele fala sobre essa prática de lista do despejo, que ele chama em inglês de brain dump. Dump de despejo, não sei qual que é a tradução certa, mas de você jogar fora. Então você pega todas essas informações da sua cabeça e joga para fora. E esse joga para fora não é pro lixo, é pro seu planner, pra sua agenda, pra sua lista do despejo, lista de tarefas, enfim. E ele discute nesse livro como que essa realmente é uma estratégia que pode reduzir o estresse e aumentar a clareza mental e, consequentemente, também a produtividade. Então, esse processo de descarregar ou transferir as suas ideias, pensamentos, preocupações e tarefas pendentes da sua mente para um meio externo, como um papel, um documento digital, um aplicativo, oferece todos esses possíveis benefícios. Essa prática tem como objetivo esvaziar a mente, reduzir o estresse, a ansiedade e facilitar a organização e priorização de tarefas, porque ao visualizar tudo o que precisa ser feito ou o que está ocupando o seu espaço mental, você consegue planejar de maneira mais eficaz e tomar decisões mais conscientes sobre o que,
como e quando realizar cada tarefa ou resolver cada preocupação. Isso daqui é a base para um bom processo, uma boa rotina de organização, tá? Anotem isso. E com isso, finalizamos o nosso segundo bloco com teorias, estudos e fundamentação teórica do jeito que a gente gosta, porque eu conheço vocês. E eu sei que vocês não são o tipo de pessoa que se contenta com uma frase motivacional de coach. Graças a Deus. Mas a gente leva muito a sério e tenta entender o que já foi escrito sobre isso, o que já foi estudado, quais experiências existem e teorias existem nessas áreas que estamos pensando na hora de pensar sobre nossa rotina. E agora a gente vai para o nosso terceiro bloco, a nossa história, o momento de ser vulnerável para vocês. Fiquei pensando bastante, o que a gente vai conversar hoje? Que história que eu vou trazer para elas? Eu tenho muita essa dificuldade. Eu tendo a achar que tudo que acontece comigo é completamente insignificante. Não sou uma pessoa muito boa de fazer esses storytellings. Mas, quando eu estava escrevendo para conversar com vocês sobre a questão de consumo de bens simbólicos, sociedade de consumo, pipipipopopó, e eu fui montando na minha cabeça esse cenário da Pinterest Girl, Aesthetics, Clean Girl, que eu sei que já não está mais tão em alta assim, e construindo essa That Girl que tem um AirPod Max cinza, cor Apple, e que tem um Stanley, um copo Stanley, uma garrafa Stanley que come mirtilos, foi realmente um belo tapa na minha própria cara. Porque, assim, a gente estuda, essas coisas estão óbvias na nossa cara, mas não é por isso que a gente deixa de sentir. Não é por isso que dia vai e dia vem e eu não penso, será que agora eu consigo comprar o meu AirPod Max prata? Será que agora eu consigo comprar a minha garrafa Stanley? A garrafa Stanley teria condição, custa uns R$300, mas eu me recuso. Eu tenho aqui minha garrafa. Quem tá aqui no vídeo está vendo. E ela é uma garrafa ótima. Ela tem um pouco menos do que a quantidade de ml do que a garrafa grande Stanley. Mas ela é termo não sei o que lá. E eu nem gosto de beber água tão gelada assim. E eu acho que ela é ainda melhor porque ela tem esse canudinho que abre e fecha. Que eu saiba, o copo Stanley nem tem esse canudinho que abre e fecha. Mas eu me vejo nessa... Parece que eu já concebi a ideia de que eu vou ter um copo Stanley e agora só tá faltando eu construir a narrativa de que eu preciso mesmo daquilo. Então eu fico olhando minha garrafa e fico pensando, ai, mas por que eu coloquei esses adesivos? Preciso de uma garrafa nova, porque esses adesivos eu não vou conseguir tirar. Eu deixei ela cair um dia e ela tá amassada. Ai, mas será que preciso trocar já essa garrafa? Tudo isso para tentar me convencer de que eu preciso de uma garrafa que é potencialmente pior do que a minha, que não tem a utilidade que eu preciso, mas porque ela compõe um cenário, uma vida, uma promessa, realmente um valor simbólico que a minha garrafa atual não contribui. Mesma coisa com o fone. Eu não gravo os meus episódios de fone, talvez deveria. Vejo que todo mundo que grava podcast grava de fone. Eu tô aqui com o meu microfone que eu tenho mesmo. Eu não uso fone de ouvido na rua e nem usaria porque eu não sou doida. Eu moro perto da Paulista e por mais que eu não saiba se AirPod Max são motivos de furtos na Paulista, me parece que sim. Eu comprei o meu fone de ouvido que tem anti-ruído, tudo isso na Black Friday do ano retrasado. E eu paguei R$400 e pra mim foi muito dinheiro pra gastar num fone. E o AirPod Max custa entre 3 e 4 mil reais. Ou 5, vi aqui por 5. Porque, de novo, cargas d'água, estou namorando comprar um AirPod Max que tá completamente fora do meu padrão de vida, de gastos, que eu não preciso, que talvez eu nem usasse tanto assim. Por quê? Uma coisa, existe um valor simbólico gigantesco. Os mirtilos que eu estava falando. Eu preciso, né, desse
sei lá, valor nutritivo de um mirtilo. Óbvio, é bom você consumir frutas, mas, querida, você pode consumir as frutas do seu país. Mas fui essa semana, comprei um saco de mirtilo congelado que não tava caro, só para ter os meus mirtilos. Gente, o que tá acontecendo com a minha cabeça? E algo me diz que não estou sozinha nessa. Quero muito saber, vocês passam por esses processos de tentar se convencer de algo que você definitivamente não precisa? Como que vocês lidam com isso? Preciso de ajuda. Deixa aqui na caixinha ou nos comentários como que esse processo acontece com vocês e qual que é o item super valorizado que vocês estão tentando se convencer de que precisam comprar para que juntas possamos criar uma corrente de não, você não precisa disso. Querida, eu, por exemplo, tô tentando agora ver valor na minha garrafa e pensar, tem os meus adesivos da escalada, isso faz parte, é uma garrafa vivida, como eu gosto de dizer. Muito mais descolado ter uma garrafa toda amassada. Enfim, tô tentando aqui, gente, tô tentando. E com isso, terminamos a nossa mini história, que foi muito mais um desabafo, mas tudo bem, para irmos para o nosso quarto bloco, porque, meu amor, eu não te jogo no buraco. Eu posso até às vezes te jogar no buraco, mas eu pulo junto com você e tento escalar para fora com as minhas habilidades de escaladora, que é o nosso bloco sobre exercícios práticos. 4 exercícios para a gente conseguir se enxergar nesse furacão de planners e agendas e ferramentas de organização. Exercício número 1. Criação de um processo de organização próprio, um fluxo, uma logística, enfim, de processo de organização próprio. Avalie como você se organiza e se planeja atualmente. Faça um mapeamento de áreas da sua vida, projetos em aberto, hábitos e metas. Agora, você vai criar um processo, ou seja, uma sequência de etapas que serão repetidas com certa frequência. De organização. Quando você irá dedicar um tempo para organizar as suas tarefas? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Qual dia que isso será feito? Que horas isso será feito? Quais são as etapas que você vai percorrer para começar e finalizar esse processo? Após um período de experimentação, dedique um momento para refletir sobre o seu processo criado. E pronto, tá pronto o sorvetinho. Seu processo único, brincadeira, tá? O seu processo de organização. Exercício número 2. O uso ou a escolha de um bom planner. Escreva um parágrafo, ou enfim, pense com seus botões, refletindo sobre o que você efetivamente busca alcançar com o uso do seu planner. Considere se a sua motivação é manter-se organizada, apreciar a questão estética do objeto ou sentir um maior controle sobre a sua vida. Avalie como esses aspectos podem impactar o seu dia e se as expectativas iniciais sobre o uso do planner estão sendo atendidas. Na sua reflexão, explore como que esse planner pode estar integrado à sua rotina. Ele tem ajudado a melhorar a sua organização, produtividade e bem-estar? Ou ele serve mais como um objeto simbólico de controle, às vezes frustrado? Pense sobre como essa ferramenta se alinha com seus objetivos pessoais. Exercício número 3. Experimento de brain dump. Reserve 10 minutos no final do seu dia para escrever tudo o que estiver na sua cabeça, sem filtro, sem preocupações com a organização. Isso pode incluir tarefas pendentes, preocupações, ideias ou sentimentos. Após escrever, passe alguns minutos revendo o que você anotou, organizando as tarefas e pensamentos em categorias ou listas de ação se necessário. E pronto, você tem a sua primeira lista de despejo. Exercício número 4, gestão de tempo objetiva. Durante uma semana, avalie o seu tempo mensal diário. Durante uma semana, avalie como que o seu tempo mensal, o seu tempo diário, ele é gasto. Faça anotações para finalizar a semana com um banco de carga horária semanal. Parênteses, alunas do curso Rotina Perfeita, sócios do clube Rotina Perfeita. Aula de carga horária já para vocês. Se necessário, repita por mais 1 ou 2 semanas. Com esse banco de horas, analise se você está usando como você gostaria o seu tempo ou se tem alguma modificação que você gostaria de fazer. E assim terminamos o nosso episódio sobre rotina na prática. Você precisa de um planner? Foi um prazer
imenso estar com vocês. E para você que ficou ao final, para você ter a sensação de controle de que você pegou tudo desse episódio, aqui estão as 3 frases que resumem esse nosso momento, essa nossa conversa. Frase número 1. Planners representam mais do que ferramentas de organização, pois podem simbolizar esperança, por vezes ilusória, alerta, de controle e ordem das nossas vidas caóticas. Um planner bem integrado na sua rotina pode auxiliar na visualização objetiva de como seu tempo é gasto e pode também contribuir para a sensação de controle e redução de estresse. 3. Enquanto alguns encontram no uso dos planners um caminho para a efetiva organização e satisfação, outros enfrentam a realidade de que, sem a devida aplicação, esses objetos podem tornar-se meros símbolos de aspirações não realizadas, esquecidos em uma gaveta. E assim terminamos o nosso 4º episódio. De novo, é um prazer imenso, gigantesco estar com vocês aqui. Muito obrigada pelo seu tempo. Bom dia para você, boa semana para você, bom trabalho, boa faxina. Me conta o que você está fazendo enquanto você ouve esse podcast. Se essa conversa foi útil para você, se você sentiu que balançou aí os seus eixos de um jeito positivo, compartilhe nas suas redes sociais, me marque, compartilhe esse episódio pelo Spotify, pelo YouTube. É um prazer gigantesco poder ver esses posts e eu respondo todas com o maior carinho do mundo. E assim terminamos mais um episódio. Se você quiser acompanhar a minha rotina na prática, meu dia a dia, @jutessitori lá no Instagram. A gente também posta alguns fragmentos desse episódio por lá e faz um resumão em alguns posts, coisas que são ótimas para você salvar e depois anotar, tirar dali ideias e ações efetivas para colocar em prática essa nossa conversa. Se você quiser conhecer o meu projeto, @Clube Rotina Perfeita, lá você vai descobrir um pouco mais sobre esse projeto, entender como que a gente organiza uma metodologia de criação de rotina. As vagas estão sempre sendo divulgadas por lá. E você também encontra o nosso site com todas as informações. Então é isso, até mais!